de amor. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Boa noite, sejamos todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live, nosso Tríduo de Pentecostes. E neste terceiro dia de Tríduo, nós queremos acolher você que está em casa, nos acompanhando, você que está nos assistindo. Reze conosco. Não esqueça de pegar a sua velinha e o seu terço, para juntos nós celebrarmos esta noite de gratidão ao Espírito Santo por tudo o que ele tem realizado em nossas vidas, em nossa família, em nossa história. E nesta noite, com muita alegria, nós queremos celebrar rezando o tema: Vem Espírito Santo e renova toda a obra da criação. Esta noite está sendo animada, conduzida pelo Conselho Missionário da Arquidiocese da Paraíba, e estão presentes conosco nesta live. Eu, Ricardo, sou o articulador do COMIDE da Arquidiocese, o seminarista Everton, que é o coordenador do COMISE, o Conselho Missionário de Seminaristas de nossa Arquidiocese, o padre Luiz Carlos, que é o reitor do Seminário Arquidiocesano da Paraíba, e Rayane, que é coordenadora arquidiocesana da Juventude Missionária. Nós estamos todos unidos e juntos neste momento de oração, pedindo ao Espírito Santo, agradecendo ao Espírito Santo por tudo o que ele tem feito por nós e em nossas vidas. Iniciemos a nossa noite de oração, a nossa noite de celebração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, no Senhor estejam convosco a paz e a graça que vem da parte de Deus, nosso Pai, e de seu Filho Jesus Cristo, nosso irmão e Salvador, cujo Espírito Santo nos foi dado para que sejamos fortalecidos na fé. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E nesse momento, nós convidamos a você que está nos acompanhando da sua casa, você que está nos acompanhando através das mídias sociais, das plataformas digitais, pegue a sua velinha e, neste instante, vamos acender juntos o círio pascal, a luz de Cristo que ilumina a nossa vida. Enquanto nós
vamos nos preparando para acender o Círio Pascal. Você que está em casa, coloque diante do Espírito Santo de Jesus a sua prece, a sua oração. Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Oremos. Bendito sejas tu, ó Deus, nosso Pai, na Páscoa de teu Filho, clarão da tua glória. Deste-nos a vida, livrando-nos das sombras da morte. Por tua palavra, coluna reluzente, a guiar nossos caminhos. Concedeste-nos a graça do Espírito, que de ti, mas também do Senhor Jesus procede. Por esta luz, custa-nos salva e ilumina. Clareia a noite do povo que atenta vigia. Na esperança aguarda e na docilidade se alegra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E nessa terceira noite do trigo, em preparação à solenidade de Pentecostes, nós convidamos a todos aqueles que estão participando conosco pelas redes sociais da Diocese da Paraíba, e após termos acendido o Círio Pascal, em comunhão com todo o setor missionário desta Diocese, nós iremos abençoar, rogar a Deus a sua intercessão sobre todas as velas que amanhã serão depositadas nas janelas, nas portas das casas, nesse rito próprio para este ano de preparação e de celebração da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Você que nos acompanha conosco nas redes sociais, você que logo mais, após essa live, também terá a oportunidade de assisti-la pelas redes sociais. Prepare a sua vela e nós vamos rezar juntos, pedindo a Deus que interceda e abençoe essa vela que será acesa, que seja um sinal de luz, que seja um sinal da presença do Espírito de Deus na sua casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora das Neves, que pela luz que ilumina o Círio Pascal, presença de Cristo ressuscitado na igreja, que da cruz derrama-se o Espírito Santo sobre a igreja. Desça sobre essas velas, sobre esses objetos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Neste momento em que nós continuamos a nossa celebração do nosso tríduo, nós queremos fazer este momento de ação de graças. E aí nós convidamos você que está nos acompanhando da sua casa a trazer uma prece de gratidão ao Espírito Santo. Nós pedimos tanto, né? Nós suplicamos tanto, e às vezes nós agradecemos pouco.
Então, renda ao Espírito Santo neste momento uma prece de gratidão. Em especial, nós queremos agradecer ao Espírito Santo. Ele que é quem nos impulsiona em missão. Agradecer a Ele por todas as expressões missionárias da nossa igreja. Pelos jovens, pelas crianças, pelos idosos, pelos casais, pelos sacerdotes, religiosos e religiosas, e tantas outras expressões missionárias que existem na nossa igreja e que impulsionam este sopro do Espírito Santo. Neste tríduo de Pentecostes, também queremos entrar em comunhão com todas as igrejas que nesta semana se unem em oração pela unidade dos cristãos. Demos graças pelo testemunho das igrejas e oremos por elas. Seguindo o exemplo dos primeiros discípulos, que depois da morte do Mestre perseveraram em oração com a mãe de Jesus, vamos também nós dar graças ao Pai, porque o Espírito revelou a todos os povos o mistério escondido nos séculos e reuniu todas as raças na alegria da salvação. Elevemos nossa gratidão ao Espírito Santo, cantando. Senhor e Criador, que és nosso Deus, vem inspirar estes filhos teus em nossos corações, derrama tua paz e um povo renovado ao mundo mostrará. Sentimos que tu és a nossa luz, fonte de amor, fogo abrasador. Por isso eu que ao rezar, em nome de Jesus, pedimos nesta hora os dons do teu amor. Se temos algum bem, virtude ou dom, não vem de nós, vem do teu favor. Pois que sem ti ninguém pode ser bom, só tu podes criar a vida interior. Infunde, pois, agora em todos nós, e como irmãos vamos refletir a luz do teu saber e a força do querer, a fim de que possamos juntos construir. E juntos cantaremos sem cessar cantos de amor para te exaltar. És Pai, és Filho e és Espírito de paz, por isso em nossa mente tu sempre estarás. Amém. Aleluia. E nesse momento, com muita alegria, vamos aclamar o Santo Evangelho.
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Tenho assim muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu, para vos anunciar. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso, eu vos disse que ele receberá do que é meu, para vos anunciar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pela escuta da palavra de Deus, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Estamos no terceiro dia do Tríduo de Pentecostes na Arquidiocese da Paraíba. Terceiro dia dedicado ao setor missionário desta arquidiocese, e que a gente está interagindo nessa noite aí com o Ricardo. Um abraço grande aí à distância, também o seminarista Weber, que está conosco aqui também no seminário, e também tantos jovens da infância missionária, do setor missionário da arquidiocese, os movimentos que estão interagindo conosco nessa noite, celebrando o Tríduo de Pentecostes, que tem como tema, nesta terceira noite, o Espírito Santo que renova toda a obra da criação. O Espírito Santo que renova a obra da criação. O Espírito Santo é o criador de todas as coisas, né? A gente, quando vai lá para a palavra de Deus, no livro do Gênesis, capítulo 1, a gente, lendo a Sagrada Escritura, percebe que a terra, né, na história, no relato da criação, a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus paira sobre as águas. E esse Espírito de Deus, que é o ruar de Deus, o sopro de Deus, ele vai dar vida a toda a criação. Tudo aquilo que existe é criação de Deus. E Deus vai criando as plantas, vai criando a luz, vai saindo de si e dando vida com o seu Espírito a todas as coisas. E a obra maior da criação de Deus, claro, é o ser humano. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus.
livro de Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse homem, criatura de Deus, de algum modo, também é criado por ele. É o Espírito de Deus que criando todas as coisas, cria também, claro, o ser humano. O primeiro casal, Adão e Eva, e depois esse casal vai se multiplicando e vai se expandindo a criação humana, perpassada por esse Espírito, por esse ruar de Deus. Porém, o Espírito de Deus, ele também tem a missão, né, quando Jesus veio ao mundo, né, que o Pai enviou o Filho dele, Jesus Cristo, né, que veio com a missão de salvar a humanidade, redimir a humanidade com o seu sangue, libertar o povo da escravidão, do pecado, e trazer esse povo escolhido por Deus para uma vida nova. Jesus Cristo, quando oferece a sua vida por nós na cruz, Deus, em Jesus Cristo, também deixa sobre nós, da cruz, o Espírito Santo de Deus. Por isso, o Espírito Santo, hoje, ele dá vida à igreja e dá vida a toda a criação de Deus. Mas o Espírito não só cria, não só estabelece a humanidade, estabelece o universo, todas as coisas, claro, para nós que temos fé, a fé cristã, né? Mas o Espírito também, a partir de Jesus Cristo, ele vai renovando a criação. E é por isso que existem sementes do Espírito, da palavra de Deus, em todas as ações boas da humanidade. Claro, a criação ainda não está definitiva, né? E Deus deixou para que o homem, impulsionado pelo Espírito Santo, a partir das suas ações, a partir da sua vida, das suas decisões, das suas escolhas, o homem pudesse também ser um canal desse Espírito na renovação de toda a obra da criação. Então, o Espírito Santo age na igreja hoje, a partir das pessoas, a partir de cada um de nós, renovando a obra da criação já estabelecida por Deus desde o início. Mas, Padre, mas tem tanta coisa nesse mundo ainda para ser consertado, né? Tantos pecados, tantas situações de morte. Nesse período, por exemplo, estamos vivendo isolamento social da pandemia do coronavírus, tantas pessoas sofrendo, e mesmo sem esse período, tantas pessoas com desigualdade social, pessoas passando fome, pessoas passando por necessidades materiais humanas. E o Espírito Santo, tocando o coração da humanidade, daqueles filhos de Deus, ele impulsiona a humanidade, claro, a estabelecer o reino de Deus, renovando a obra da criação. Então, o Espírito Santo, queria deixar essa mensagem para vocês nessa noite, saudando todo o setor missionário da Arquidiocese, acolhendo, claro, o tema dessa noite escolhido aí pela equipe diocesana e pastoral, o Monsenhor Irônio, o Ricardo. O Espírito Santo, ele cria, né, com o Pai, o Criador de todas as coisas, mas também tem a missão de renovar a obra da criação manchada pelo pecado original. Então, o Espírito Santo vai renovando a nossa vida. Cada vez que acolhemos a presença do Paráclito, do defensor desse Espírito, o ser humano impulsionado por ele passa também a ser colaborador da obra salvadora, libertadora, iniciada por Jesus Cristo e, de algum modo, estabelecida pelo Pai desde o início na criação. Então, vamos nos abrir ao Espírito Santo de Deus, que também nós sejamos um instrumento da renovação e da vida para todas as pessoas. Tá? Nós iremos fazer uma partilha nesse momento sobre as missões da Arquidiocese. Você que está acompanhando conosco aqui, nós estamos transmitindo aqui direto do Seminário Arquidiocesano da Paraíba. Então, o Ricardo e o Everton que está aqui. O Seminário Arquidiocesano da Paraíba, este ano, no mês de janeiro, realizou uma experiência missionária na Diocese de Floresta, com a participação de muitos seminaristas. Então, vou passar a palavra para o Ricardo, que está conduzindo, dirigindo essa noite, para que ele possa direcionar, e aí, no momento oportuno também, passar aqui a palavra ao Everton, também, para que ele possa partir um pouco da experiência na Diocese de Floresta. Ricardo, um abraço grande para todo o setor missionário, com alegria, um prazer participar com vocês, e retorno no final, quando você me chamar
para dar a bênção final. Vamos continuar rezando juntos nessa noite. Venha Espírito Santo e renova a face da terra. Amém. Grande abraço, Padre Luiz Carlos, e a todos que estão nos acompanhando em casa. Nós temos belos testemunhos de missão. Nós temos a missão que foi realizada na Diocese de Floresta, né, com os seminaristas. Nós temos Rayane, que é da Juventude Missionária e que já participou de 2 experiências missionárias muito bonitas, mas é importante nós entendermos nesta noite e também abrirmos o coração a esse chamado do Espírito Santo para a missão, porque o Espírito Santo é o protagonista, é ele quem nos envia em missão, é ele que renova as nossas estruturas de evangelização. E para isso, nós precisamos entender o seu chamado, entender aquilo que Deus propõe para cada um de nós. É o ide e anunciai que Jesus convida os apóstolos e que se estende a cada um de nós. E este ide nos impulsiona, nos envia, mas também nós encontramos vários desafios neste caminho missionário. E é este mesmo Espírito Santo em que nós rendemos graça nesta noite, quem nos faz superar estes desafios e que nos faz renovar as nossas estruturas de evangelização. Porque o convite é sair da própria comunidade, da própria comodidade e ter a coragem de alcançar as periferias que precisam de luz, que precisam de esperança. Às vezes nós ficamos muito acomodados com as nossas estruturas e temos, assim, uma certa dificuldade de sair para evangelizar. E este Espírito Santo, em que nós agradecemos, em que nós suplicamos, é ele quem nos impulsiona e que nos leva a partir. Partir é caminhar, é deixar tudo, é sair de si mesmo, quebrar a crosta do egoísmo que nos fecha, né? Que nos fecha dentro do nosso eu. É parar de dar voltas ao redor de nós mesmos, como se fôssemos o centro da comunidade, o centro da vida, o centro do mundo. É não se deixar bloquear nos problemas do pequeno mundo a que pertencemos. A humanidade, ela precisa, e ela é muito maior do que os nossos problemas. Missão é sempre partir, mas não é devorar quilômetros na partida. É, sobretudo, abrir-se aos outros irmãos e irmãs que estão necessitados. É descobri-los, é enxergá-los, é encontrá-los. E se para encontrá-los e amá-los é preciso atravessar os mares e voar lá nos céus, então missão é partir até os confins do mundo, já nos dizia Dom Helder Câmara. E com isso, nós queremos abrir para que o seminarista, o Everton, fale um pouco da sua experiência missionária lá na Diocese de Floresta, em que ele vivenciou. A experiência missionária ocorrida no início do ano na Diocese de Floresta foi uma experiência que surgiu no coração dos senhores bispos deste regional, de um modo a levar ao coração dos seminaristas o desejo de serem futuros padres missionários. Mas esse desejo não é um desejo de padres missionários que necessitem somente sair dos seus territórios diocesanos para ir para outros lugares, para outros países, para outras regiões. Mas o maior intuito dessa missão foi realmente depositar, semear no coração de cada jovem vocacionado à vida sacerdotal este desejo de querer ser missionário também na sua paróquia. Veja que beleza!
amanhã os futuros padres de nossa arquidiocese serem padres voltados para a missão, serem padres voltados para essa vida missionária que tanto as nossas paróquias, tanto a sua paróquia, você que está nos assistindo, tanto a sua paróquia necessita. E a missão não é algo tão extraordinário, não é simplesmente aquele evento que é feito, mas a missão é visitar, a missão é levar o conforto, a missão é levar a paz, o amor, a misericórdia de Deus. Esse também é um modo missionário de nossa igreja. E a missão de Floresta, que aconteceu durante 15 dias, né? Nós, aqui no Seminário Arquidiocesano da Paraíba, nós fomos 20 seminaristas enviados para essa missão. Eu e mais 19 colegas passamos 15 dias lá, distribuídos nas mais diversas regiões daquela diocese, às margens do Rio São Francisco. Eu mesmo fiquei na cidade de Belém do São Francisco. Eu, junto com o seminarista Maicon, daqui da arquidiocese, e mais 2 colegas seminaristas da arquidiocese de Maceió. Ficamos na cidade de Belém do São Francisco, às margens do Rio São Francisco. Inclusive, o território da paróquia ainda tem algumas ilhas que nós fomos visitar, fomos ver a realidade. Tão difícil, porém tão desafiadora e tão cheia de fé daquele povo da Diocese de Floresta. Nós não fomos lá simplesmente para aprender a fazer missão. Nós fomos viver a missão daquele povo, de uma paróquia com mais de 70 comunidades. Veja bem, uma paróquia com mais de 70 comunidades. Para um único padre conseguir dar conta daquilo tudo, e o povo consegue gerenciar bem, fazendo com que suas comunidades, mesmo com a falta do sacerdote, consiga fazer um serviço missionário, um serviço que Deus possa chegar ao coração de cada um deles. E isso foi o que nós aprendemos lá em Floresta, isso foi o que nós trouxemos do nosso coração, e isso é o que a gente pede para cada um de vocês, que reze, para que essa semente que foi plantada no nosso coração germine. E amanhã, como futuros padres, nas paróquias de vocês, possamos ser esses padres missionários, esses padres que levam o amor de Deus, a misericórdia de Deus, para dentro das casas de vocês. Uma missão, uma igreja vida, como diz o Papa Francisco. Uma missão que sai de dentro da igreja-templo e traz o povo de volta para dentro dela. Então, essa foi a missão de Floresta, muito frutuosa para nós, muito proveitosa para todos nós e também para aquele povo que nos recebeu. É isso aí, o Everton. Então, uma belíssima experiência, né, que o Everton compartilhou conosco, vivida lá na Diocese de Floresta, e tantas outras realidades que a gente tem, a gente começa a ver que nós estamos passando por uma mudança de época, né? Uma mudança que afeta todos os paradigmas que nós conhecemos, valores culturais, valores morais. Essa mudança de época clama por pessoas integradas, capazes de ler e de interpretar os sinais dos tempos no horizonte da fé. E é o Espírito Santo quem nos mostra esses horizontes. É o Espírito Santo quem nos capacita, quem renova a face da terra e renova toda a obra da criação. E nós devemos trazer de forma muito importante para nos ajudar nesta caminhada missionária algumas palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, que nos diz assim: não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário. Não nos deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. Não deixemos que nos roubem a esperança. Não deixemos que nos roubem a comunidade. Essas são algumas frases citadas pelo Papa Francisco que nos trazem um grande alerta. E eu queria pedir também, assim, de uma forma bem sucinta, que as experiências são muitas, que Rayane, nossa jovem missionária, né, da juventude missionária, das pontifícias obras missionárias, falasse
um pouquinho para a gente da sua experiência missionária. Boa noite, pessoal. Então, de forma bem sucinta, né? Só também fechando o resumo do que todo mundo já disse, mas a missão é isso, né? Somos batizados, somos chamados, somos enviados a dar continuidade, né? E sempre, claro, pedir esse discernimento divino, esse discernimento que o Espírito Santo venha nos ajudar, venha nos capacitar. Então, a missão é justamente isso, é sair desse comodismo, né? Não é fazer a missão, não é tal dia, em tal lugar, mas a missão é ser. Somos missão, somos batizados, somos chamados e somos enviados. Guardem estes verbos. Então, a missão em si, ela não é só também uma coisa distante da igreja, mas ela é a natureza viva da igreja a qual pertencemos. Então, é de extrema importância que a gente se prontifique, né, nessa missão pessoal, espiritual, em atos, né? Então, a gente tem até como padroeiros da missão, né, São Francisco Xavier e Santa Teresinha. São Francisco Xavier, que percorreu por vários continentes, e Santa Teresinha, que era uma irmã, uma freira de clausura, né, e se tornou padroeira das missões pela sua oração abravante que chegava a todos os corações, né? Então, a missão é a natureza da igreja. Somos chamados, somos convidados por Cristo a sermos missionários diariamente, a viver essa espiritualidade missionária, não para aquele dia, para aquele evento, mas diariamente. Então, a missão nos convida, né? Cristo nos convida, a missão nos convida, que é Cristo. Né? Nesse mês também, mariano, né? Temos como grande exemplo Maria. Então, o Espírito Santo vem e nos dá alegria, nos dá força. Não nos deixemos roubar, não nos deixem roubar esse entusiasmo missionário, esse entusiasmo de alegria, de perseverança. Então, a missão realmente ela está conectada com o cristão diariamente, né? Está conectada com o cristão no pensamento, no coração e nas atitudes. Então, fazendo um breve resumo sobre missão, eu já participei de algumas experiências missionárias aqui na Paraíba, como também fora do estado, e foram experiências muito marcantes, né? Em comunidades que tinha apenas 80 casas, 80 famílias, comunidades distantes, que o padre tinha que dar esse suporte a 36, 37 comunidades. Então, às vezes, só tinha missa uma vez no mês, né? Já também vivi outras realidades com que eram comunidades maiores e que já tinha mais celebrações durante a semana, mas os fiéis não participavam, não eram tão ativos. Então, eu já vivi várias realidades, né? E, assim, o que nos resta é chegar nesses lugares, vivenciar essas realidades, né? Ouvir, escutar, anunciar, denunciar, transformar, né? Tudo com ação do Espírito Santo, né? Não somos nós, mas o Espírito Santo que age em nós. Então, são experiências missionárias bastante comoventes, como aqui também no estado da Paraíba. Esse ano teve a primeira missão estadual da Juventude Missionária, numa cidade chamada Ibiara, que é no sertão. Então, também foi uma experiência muito marcante. Foram 10 dias de missão, os 10 dias tendo missão porta a porta. E essas missões porta a porta, a gente pode escutar o outro, né? A gente pode ouvir, escutar, abraçar. E são missões transformadoras, né? A gente às vezes pensa o que a gente vai falar, como é que funciona a missão. Mas a missão nos transforma, né? Nós somos pequenas sementinhas de Jesus. Como Santa Teresa de Calcutá, ela fala que somos pequenas gotas nesse mar, nesse oceano enorme. Mas se tiver uma gota a menos, já diminui, já modifica tudo. Então, são essas pequenas gotinhas, né, nesse oceano que vai, né, ao irmão, né? Temos que ir ao irmão com pressa, com sabedoria do Espírito Santo, ouvi-lo, e somos também transformados, nós somos transformados, né? Então, a missão é uma ação transformadora na vida de quem vive diariamente. A missão sempre nos convida, a missão é o próprio Cristo, é a natureza da igreja. Então, sejamos missionários, sejamos cristãos, sejamos instrumentos do Espírito Santo
E não, de forma alguma, não nos deixemos roubar o entusiasmo, como o Papa Francisco nos pede, em que Ricardo já citou. Mas de forma bem breve, é isso. Show, Rayane, que coisa boa partilhar a missão, porque nós começamos partilhando a missão sem deixar de falar dos frutos do Espírito Santo, né, que é quem nos impulsiona para esta missão. E aí, não nos esqueçamos das frases de motivação do Papa Francisco. Não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário. Não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. Não deixemos que nos roubem a esperança. Não deixemos que nos roubem a comunidade. Não deixemos que nos roubem o evangelho. Não deixemos que nos roubem o ideal de amor fraterno. Não deixemos que nos roubem a força missionária. Nesse momento, nós vamos nos unir com várias expressões missionárias da nossa arquidiocese, em que prepararam o terço do Espírito Santo para este momento de oração. Mas antes de nós iniciarmos o terço, eu convido a você que está em casa a fazer o seu oferecimento, a fazer o seu agradecimento ao Espírito Santo. Coloquemos como prece para este Santo Terço o fim desta pandemia, para que o Espírito Santo de Deus possa iluminar todos aqueles que estão na busca pela cura do Covid-19, para que o Espírito Santo de Deus possa iluminar os médicos, os profissionais da saúde, aqueles que estão na linha de frente, e para que aqueles que estão infectados com o Covid-19 não percam a esperança, não percam a fé, porque é esse mesmo Espírito que renova as nossas forças e que nos traz a alegria e nos devolve essa chama, este fogo da fé em que cada batizado recebe. Coloquemos as nossas intenções e iniciemos este terço ao Espírito Santo, professando a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos acompanhar a oração do terço ao Espírito Santo, rezado por uma representação das áreas missionárias de nossa arquidiocese. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vem, Espírito Santo. 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 Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas.
Vinde, Espírito Santo. 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 Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Nós queremos oferecer esse mistério por toda a nossa arquidiocese, pelo coração e pelas bênçãos do nosso arcebispo. Pedimos pela santificação do nosso clero, pelos seminaristas e para que o Senhor desperte santas e novas vocações. Recebereis o Espírito e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Virgem Maria, ela que é a esposa, mãe e filha, que ela possa vir em socorro às nossas necessidades. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós brandamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após, ó advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós possamos cantar ao Espírito Santo de Deus, já agradecendo por este momento de oração, por esta celebração, rendendo graças ao Espírito Santo, por seus dons, por seus frutos, que ele derrama sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Cantemos ao Espírito Santo. Espírito de Deus, enviai do céu um raio de luz, um raio de luz, limpai os pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Vossos 7 dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde,
no labor descanso, na aflição remanso, no calor arage, no calor arage. Amém. Amém. Nós queremos agradecer a todos que participaram conosco desta live. Obrigado, Rayane, representando a juventude missionária da nossa arquidiocese. Gente, muito obrigada por participar, obrigada por essa noite, por esse momento de tríduo incrível, que possamos viver, né, esse momento de Pentecostes e não esquecer, né, da alegria, a alegria do Evangelho, que o Espírito Santo sempre nos motive nessa alegria, nessa perseverança, nesse caminhar missionário. Agradecemos também ao Seminário Arquidiocesano da Paraíba, que sempre está conosco em comunhão na missão. Ao seminarista Everton, coordenador do Comise. Obrigado, Everton. Obrigado ao padre Luiz Carlos, reitor do Seminário Arquidiocesano, que sempre está também caminhando conosco. Agradecemos a todo o setor missionário da Arquidiocese, a você, Ricardinho, nosso coordenador, e a todos vocês que nos acompanham de casa, missionários em seus lares. Muito obrigado por acompanhar esta nossa transmissão e fique conosco. Você é um missionário de nossa arquidiocese, é um missionário da igreja também. Seja missionário do coração de Jesus. Ao padre Luiz Carlos, também o nosso agradecimento, ele que sempre está nos acompanhando, né, nos apoiando nas experiências missionárias. Obrigado, padre Luiz Carlos, reitor do seminário. Agradecer também, obrigado ao Ricardo, obrigado pela participação do seminário. Com a satisfação também participar com vocês dessa live, terceiro dia de Pentecostes. Vamos pedir a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre nós, encerrando esse terceiro noite tríduo do Pentecostes, em vista da celebração de amanhã. Recordo a todos, amanhã, às 10 horas da manhã, solenidade de Pentecostes em tempo de pandemia, transmitida aqui diretamente, transmitida do Seminário Arquidiocesano da Paraíba. Queria dar um abraço muito grande. Também, Ricardo, agradecer a você pelo convite de estar com o setor missionário nessa noite aqui do seminário, também a comunhão com o seminarista Everton, e também com essa jovem aí que eu conheci hoje, Rayane, aí da paróquia São Pedro de São Paulo, na cidade de Mamanguape. Um abraço, uma alegria muito grande participar com vocês, e ao Monsenhor Ivônio também, impulsionador desse tríduo em vista da solenidade de Pentecostes. Vem Espírito Santo e renova toda a obra da criação. Vamos pedir a bênção de Deus Todo-Poderoso pela intercessão da nossa sempre bem-aventurada Virgem Maria, sob o título claro de Nossa Senhora das Neves, aqui na Arquidiocese da Paraíba. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E pelo mundo, pregai o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora das Neves, São José, seu esposo, e todos os santos e santas que com a sua vida souberam fazer a missão a ser realizada nesta terra. Desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado a todos que nos acompanharam aí de casa. E vamos às saudações de todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos. Sempre amigos. Jovens missionários. Jovens missionários, sempre solidários. Com Jesus e com Maria,
missionário Missionários todo todo dia. Vem, Espírito Santo, e renova a face da terra. Amanhã nos encontramos às 10 horas. Espírito de Deus, repousa sobre mim, e assim eu vou. Alegria, paz e amor, frutos que vêm de teu Senhor, e me brotou. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória